Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma PQP. Dessa vez quem veio até a PQP com a gente é o Bernardo Surzan, que é isso? Mais ou menos, mas tá valendo. Tá bom. E a gente vai fazer várias perguntas quentes de produtos, apesar de ele ser uma pessoa que costuma jogar água fria, vamos tentar, a gente vai tentar. E Bernardo, ele tem uma experiência vasta em produtos, já liderou várias pessoas do Get Ninjas e também hoje é diretor de produto lá no Quanto. Então a primeira pergunta que eu quero te fazer, baseado na tua experiência, Bernardo, é de quem dá mais trabalho, UX ou produto, já que você gerenciou as duas equipes, as duas áreas durante um tempo? Boa, cara, os dois dão bastante trabalho. Acho que são talvez desafios um pouco diferentes e papéis um pouco diferentes, né? Quando a gente fala de produto, a gente está olhando muito mais para um escopo mais macro de estratégia, de validação, de garantir que as soluções de fato fazem sentido. E quando a gente olha para UX, a gente está falando mais do ponto de vista de talvez um contato com o usuário, de rodar bem o processo de discovery, de conseguir engajar com o time. Então, os dois dão trabalho, eu diria que produto acaba dando mais trabalho, porque tendo um escopo mais amplo, você tem uma área de atuação maior e acaba dando mais trabalho. Mas como assim? Então quer dizer que produto tem um escopo mais amplo que UX trabalha menos? Já tá na hora de sininho ou não? Não quer dizer isso de forma nenhuma, acho que são atuações diferentes. UX é uma área super interessante em que também você consegue se especializar em pesquisa, em discovery, em fazer validação com o usuário, enfim, é um escopo super amplo. O produto tem talvez essa atuação mais estratégica no que diz respeito ao que o time vai de fato atuar ali, por isso talvez dê um pouco mais de trabalho no sentido de gestão e de mentoria das pessoas. E você acha que o perfil das pessoas de produto versus o perfil das pessoas de UX eles mudam muito? E caso sim mudem, o que isso impacta na hora de gerir essas pessoas? Acho que muda, mas não deveria mudar muito. É até interessante, assim, eu estava refletindo esses dias que o nosso processo seletivo para design e para produto é muito parecido. Então os pontos, por exemplo, de visão estratégica são pontos que a gente pega bastante e a gente pega, em geral, assim, na capacidade que a pessoa tem de conseguir fazer uma boa análise do negócio e contribuir de forma mais macro e não só a pessoa que recebe a task que vai fazer alguma coisa, sabe? Que acho que tradicionalmente era meio que a visão que muitas empresas tinham de UX. Não, então, cara, é completamente diferente. Na verdade, a galera de produto vai ficar só priorizando as coisas ali, escrevendo o card, e a galera de UX faz o layout das coisas e sai para validar, ver o que é mais bonito. Ok, justo. E sobre, já que a gente está falando um pouco disso, de UX e PM, eu já vi algumas palestras, alguns conteúdos teus, você fala de Jobs to be done algumas vezes. E o que você acha? Você prefere Jobs to be done, persona? O que você acha aí sobre... Às vezes algumas pessoas até discutem isso. É uma boa pergunta, cara. Eu acho que no final, o que é mais importante é usar a ferramenta que vai resolver seu problema. Então, sendo Job to be done, sendo persona, sendo qualquer outra coisa, se você estiver usando a ferramenta certa para resolver o seu problema, eu estou super confortável, mesmo que você não chame de nenhum desses nomes. Mas por que tu usa Job to be done? Na verdade, eu gosto da abordagem porque, no final, acho que reflete bem a dinâmica de como as pessoas tomam as decisões, né? No sentido de que você sempre tem uma solução que está competindo e pode ser que fazer nada seja competir, e acho que traz uma abordagem muito legal de que, na verdade, o custo de oportunidade que você tem não é necessariamente o seu competidor, mas pode ser alguma coisa completamente diferente que você nem imaginava. Então você não gosta de persona? Eu odeio personas. Por que você odeia persona? Porque eu acho que Job to be done traz sei lá, velho. Cara, eu odeio personas. No final, eu acho que boa parte das pessoas acaba usando personas para dizer Marcel, empreendedor de 30 a 35 anos, e no final acabam usando isso para, né, uma parte bem bullshiteira do negócio e que na prática não vai te ajudar para nada. Só polui, né? Tipo, não agrega em nada. Só polui o pensamento. Personas é a melhor ferramenta. No final, você consegue entender onde vivem, o que fazem, o que comem seus usuários. A idade deles, que é super importante para você tomar decisões embasadas e poder saber de fato como você vai gerar valor para eles. Legal, bacana, Bernardo. E me diz uma coisa, quem é mais dispensável? O UX, o PM ou o engenheiro? Nossa senhora, Marcel. Essa eu vou até, cara, levantar bem bom. Não, cara, acho que nenhum dos três é dispensável, sinceramente. Essa é uma pergunta quente de produto que eu nem acho que é uma pergunta quente, porque no final, assim, você vai ter que ter a colaboração entre essas três pessoas. Ok. Mas e no cenário, eu sei a resposta. Mas e no cenário no qual você não pode contratar os três? E você não vai ter tempo, você vai ter 0 horas disponíveis para ajudar com a pessoa de produto.
quem você vai contratar? Legal, então essa é uma boa pergunta. Assumindo que são 3 competências interessantes e você não pode contratar as 3, eu tentaria pensar em onde você tende a ter mais overlaps em termos de perfil. Então, pela minha experiência, você tende a ter uma concentração maior ali nesse diagrama de Venn nos engenheiros. Então você precisaria ter engenheiros porque dificilmente um PM vai conseguir codar software de produção e designer fazer a mesma coisa. Mas você tem muito PM que é ex-designer e muito, talvez o contrário também faça sentido. Então acho que daria talvez para mergear na pessoa certa o papel de PM e designer. Mas quem é o mais dispensável? Dentre esses dois, nenhum, porque, cara, no final o desenvolvedor não vai saber o que fazer, como priorizar, ter uma boa visão de negócios e produto também não consegue executar se não tiver o desenvolvedor. Dito isso, se você tiver um desenvolvedor que realmente tenha um bom senso de negócios e que consiga ter esse senso de priorização, de testar no mercado e não simplesmente code, eu acho que pode talvez ser a pessoa que junte os 3 skills. Legal, boa resposta. Eu tinha várias de follow-up, mas eu gostei, foi bom mesmo, me quebrou aqui. Mas tudo bem. Já que a gente falou de discovery, validação no mercado, então a gente fala muito, principalmente a gente produteiro e pessoal de UX também, fala muito sobre validação, mitigação de risco, aí tem todos os riscos lá elencados pelo Martin Kagan, etc. Pensando em frameworks e formas de mitigar esses riscos, quais são as suas favoritas? É uma pergunta difícil porque eu não sou um cara que gosta muito de frameworks de forma geral e eu tendo a pensar mais na ferramenta que vai te ajudar a resolver determinado problema. Mas dito isso eu nem sei responder mesmo, porque, cara, você pode, por exemplo, fazer teste de usabilidade para mitigar um risco de UX. Você pode fazer um teste AB quando você tem bastante volume de dados. Você pode sair para falar com usuários quando você quer explorar uma oportunidade de forma mais macro. Então, acho que, varia muito o que você pode usar de frameworks ali. Use frameworks para tudo, é super relevante. Você tem que começar fazendo uma análise SWOT, passar por uma análise de personas, depois usar jobs to be done e finalizar com um teste de usabilidade. E acho que isso tá bom. Muito bom. Legal, boa. Já vi palestra tua falando que um bom time é baseado em vários princípios. Eu não vou lembrar todos os princípios aqui, mas lembro que você falou de fluidez, cadência, fluidez, estabilidade cognitiva de tarefas, etc. Como é que você garante, você como líder, garante que o time tem esses princípios? Tá. Garantir, eu acho que é sempre uma palavra forte e a gente nunca vai conseguir garantir, né? O que a gente tenta fazer é, na verdade, entender onde estão dando os principais pontos de atrito ali para a gente poder reorganizar e entender como essas pessoas podem ser mais produtivas no sentido de terem mais autonomia ali para resolverem seus problemas, sem ficar aquele mar de dependências cruzadas entre muitos times que acho que todos nós já sofremos em algum momento. Bacana, você tem um histórico vasto em data, tem vários cases de data, você inclusive trabalhou um tempo só com isso, né, no Get Ninja. E de uns tempos para cá eu tenho visto pessoas que trabalham só como Data Viz, Data Visualization. E eu queria saber a tua opinião sobre isso. Faz sentido ter uma pessoa que só trabalha com Data Visualization? Realmente faz sentido essa expansão dos perfis das pessoas de data? Legal, essa é uma excelente pergunta também. Acho que assim, no final depende muito do estágio de maturidade que você tem na sua empresa, né? Se você está num estágio muito avançado e você precisa de uma pessoa para atuar num desafio específico, pode até fazer sentido. De forma geral, o que eu prefiro fazer é ter uma pessoa que consiga tocar um problema de forma autônoma do começo até o fim. Então, participar desde a geração da hipótese junto com o time, entender de onde veio aquele dado, qual é o contexto, poder rodar a análise e aí depois participar da tomada de decisão também. Então não ser aquele negócio de tipo, cara, eu montei a minha planilha aqui, criei um monte de gráfico, mando pro meu chefe e depois eu vejo o que vai acontecer, que decisão que ele vai tomar com isso. Mas eu não entendi, então quer dizer que assim, quando a empresa é madura, ela faz esse waterfall, o cara manda o relatório e nunca mais fala. A empresa madura é assim, e a imatura não? Não entendi. Então a tua empresa é imatura, então? Então, acho que todas são imaturas em algum aspecto, né? Mas eu acho que é muito mais no sentido de você conseguir especializar mais e criar as caixinhas. Então, quando você é um startupeiro completo ali, você tem as primeiras pessoas de dados, você vai juntar o papel de data analyst com data engineer, com o cara de SRE que vai subir máquina e vai fazer tudo ao mesmo tempo. À medida em que você vai ganhando essa maturidade, seja lá o que quer dizer essa palavra, você consegue ter pessoas que focam mais em desafios específicos para, de fato, você conseguir ter um negócio estado da arte nos seus vários componentes. É um problema difícil. Já que a gente está falando aí de data e etc., você já teve que lidar, como você contornou uma situação que você teve que lidar com stakeholders que usaram dados, só que eles deturparam os dados só para tentar tendenciar uma decisão em benefício deles?
Como você fez para lidar com isso? Legal, eu acho que isso acontece bastante, talvez até eu mesmo seja culpado disso, né? Porque todo mundo no final quer levar aquela decisão para algum ponto e traz os seus vieses junto, por mais que você tente ser imparcial nessa análise. Eu acho que a questão aqui é que quando você mostra uma análise específica e você fala, olha galera, é isso, talvez você deixe de olhar outros contextos ali que mostrem que aquela decisão pode não ser mais acertada. Então, eu acho que a melhor forma de você tentar rever isso e trazer mais contexto é montando essas outras análises. Falar, legal, isso aqui pode fazer sentido, mas pode ter XYZ efeitos colaterais, então vamos ver se isso realmente dá para a gente provar de alguma forma, ou quando a gente for montar o experimento, a gente ficar ligado em quais são esses efeitos para poder, de alguma forma, mitigar. Mas às vezes isso não faz demorar muito, porque aí fica, você tem que fazer análise X, Y, Z, para ter certeza que funcionou, aí você fica ali 3, 4, 5 meses fazendo 1000 análises. Faz, por isso que eu acho que é muito importante separar sempre o que é uma preferência pessoal de uma objeção, assim, se é uma coisa que você fala, cara, isso aqui pode dar muito ruim e pode quebrar a gente, pode trazer um impacto que não é reversível, aí eu acho que vale passar mais tempo discutindo. Se é uma preferência, assim, você gosta de fazer o teste A, gosta de fazer o teste B, eu acho que a gente pode chegar num acordo mais rápido e falar, cara, vamos testar A, depois a gente testa B e depois, né, a gente vê como seguir. Cara, a gente tem que discutir a fundo cada um desses testes para garantir que é o meu teste que vai funcionar e não o seu, que a gente vai começar implementando do meu jeito. Ok, boa. E para fechar, a pergunta que eu quero fazer está escrita na tua camisa, inclusive. Por que Growth não salva produto ruim? Ah, cara, porque produto ruim, no final, o usuário não vai ficar, né? Então você vai ter uma máquina de growth ali que vai trazer um caminhão de usuários em aquisição, você vai perder todo mundo por um produto ruim. Então, eu acho que até salva no curto prazo, no longo prazo não vai salvar. Legal. A verdade, agora não vai ser a última, porque eu tenho uma outra. Na sua aula do curso de Product Growth da PM3, você falou sobre retenção. E você falou que é importante ter retenção, que você consegue... Muitas vezes a retenção é um ótimo sinal de Product Market Fit. E eu te pergunto, mais ou menos, de maneira geral, qual é um bom percentual de retenção? Óbvio que vai variar de marketplace, B2C, B2B, etc. Mas de maneira geral, qual é um bom percentual de retenção? Então, essa é uma pergunta que eu nem consigo te responder, porque percentual de retenção, o que significa? Como você está medindo isso? Em que contexto você está pegando uma base que já existe há 10 anos, uma base que foi criada há 6 meses? Então, essa métrica simplesmente não existe. O que você pode pensar é, dado uma cohorte de usuários ali que se cadastraram no mês X, como foi a retenção ao longo do tempo? Aí, sei lá, se você conseguiu 80% de retenção, seria muito legal. Isso mais voltado para B2C, né? Acho que B2B tende a ter uma retenção maior, mas acho que vai depender muito da indústria em que você está, do contexto em que você está também, mas acho que é importante sempre pensar em como medir isso da forma certa para não gerar esse tipo de viés em que você acaba talvez enganando as pessoas que você trabalha junto quando você apresenta uma métrica que, né, não está muito bem definida. Perfeito, justamente, segmentar por perfil, segmentar por tempo de entrada e ações que a pessoa fez lá dentro, etc. Exatamente. Legal. Então... 43,18%. 43%. Pessoal, já sabem, 43,18%. Bernardo, ou Bernie também, como é conhecido, muito obrigado por ter vindo até a PQP com a gente, foi um prazer te receber e até a próxima. Valeu, Marcelo, obrigado pelo convite. Valeu. Até a próxima. Pessoal, valeu, assina o nosso canal no YouTube, a gente está fazendo várias PQPs e lançando vários conteúdos legais ao longo das semanas e dos próximos meses e, obviamente, lançando novos cursos, então fica ligado também na nossa newsletter e nas redes sociais. Valeu!